Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 2 de setembro de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 22, intitulado Mediunidade nos Animais. Eu vou envolver a nossa amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, mestre querido, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de trabalho, de estudo e de encontro. Sabemos que somente pela tua misericórdia podemos estar aqui e realmente te agradecemos essa oportunidade. Ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a colocar em prática esses ensinamentos que tanto precisamos para nos lembrar que essa vida aqui é passageira e que a verdadeira vida está além e é para ela que caminhamos. Contamos com a tua ajuda porque sem ela não conseguimos. Somos frágeis ainda e precisamos demais dessa força. Amigos espirituais nos intuam, nos inspirem a todos os momentos e que possamos melhor compreender essas lições. Que assim seja. Então vamos lá, vamos para a segunda parte, capítulo 22, Mediunidade nos Animais. Vamos dar continuidade. O último parágrafo foi: por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos de civilização moderna. O ouro e a seda substituirão as vestes de peles brutas, enfim. A cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Vamos lá. Desse progresso constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido de outras espécies animais, haver de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não é menos certo que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Porque você observa, os pássaros, eles estão há quantos milênios fazendo ninho? A abelha está há quantos milênios fazendo lá a sua colmeia? Então, tudo em a natureza faz sempre do mesmo jeito, porque elas estão submetidas ao instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar dada por Deus. Já o ser humano de 7.000 anos atrás é igual ao ser humano de hoje? Então, ele está fazendo essa comparação em que o ser humano ele evolui, o animal não. Tá? Lei do progresso. Então ele diz assim: espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele. Impelir é o quê? Que empurra fatalmente para diante e sempre para diante. Fatalmente é uma fatalidade o processo de evolução. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, né? Aí eu acho interessante, nada contra quem é vegetariano, quem é vegano, mas há uma hipocrisia muito grande eu cuidar super bem dos animais e não cuidar do ser humano que está ao meu lado. Quantas pessoas são veganas e abandonam pai e mãe? Quantas pessoas têm maior cuidado com os animais, criticam demais quem come? Porque é assim, gente, quando você critica demais é porque você faz, mas com vontade de não fazer. Aí você, como você não tem coragem de fazer, você critica quem faz, mas você tá doido para fazer. Então você passa a ser o fiscal de todo mundo, é o chato, né? E tem que colocar no outdoor: eu não como carne, é piti, gente, é piti. Então, de que me vale eu ter um super, hiper cuidado com os animais e eu não cuidar dos seres humanos que estão ao meu lado?
Nós temos crianças abandonadas, crianças que são molestadas, idosos que estão morrendo de fome, abandonados dentro de casa. Deixa eu só fazer aqui uma ressalva. Deixar pai e mãe de 80 anos sozinho dentro de casa, isso é abandono de incapaz. Por mais que eles estejam durinho, andando, a lucidez não é mais a mesma. Então, e tem muitos idosos que ficam sozinhos, né, Augusto? Sozinhos, cozinhando, acendendo gás, indo para banheiro sozinho. Ah, mas é vegano. Não, eu sou vegana. E seu pai está onde? Sua mãe está onde? E os seus vizinhos? Então, é hipocrisia. Então, os animais aqui, como bem diz aqui, eles estão para nos alimentar. Mas aí é um preço alto, que a gente pensa assim: eu preciso comer um boi todo? 100 gramas de carne não está resolvendo o meu papel já? Eu preciso comer o frango inteiro? Uma coxa ali já não resolve? Uma sobrecoxa já não resolve? Hoje eu comi 2, me perdoe. Já não resolve? Em compensação, a gente pode se alimentar de frutas, verduras, legumes, está aí. Eu, por exemplo, eu fui vegetariana há 10 anos. Eu tive esse período, né, que eu fiquei, tipo, meu Deus, né? E eu fui 10 anos, e eu já contei isso. Eu comecei a desmaiar. Eu estava aqui, eu apagava, eu acordava já no hospital. E aí, para descobrir o que eu tinha, que me fazia o exame de tudo quanto era, tudo que é exame que tu possa imaginar, eu fiz, ninguém descobria nada. Foi um médico que até desencarnou, o doutor Guaranei Tupinambá, que ele é gastro, mas antes ele foi químico, ele fez primeiro faculdade de química, depois ele fez medicina. E numa consulta médica, ele me perguntando, ele fez uma pergunta-chave que ninguém tinha feito. Há quanto tempo você não come carne vermelha? Ele nem perguntou se eu não comia, ele já afirmou, só queria saber quanto tempo. Aí eu olhei para ele e eu me lembro que eu disse: essa pergunta ninguém me fez. Eu disse: há 10 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. Ele disse assim: o que você tem é deficiência de proteína de longa digestão, e você só vai encontrar na carne vermelha. Aí eu olhei para ele e disse: então só quer dizer que eu vou ter que voltar a comer carne vermelha? Se você não quiser morrer, vai. E eu tive que voltar. E não foi assim, sair de lá e ir para uma churrascaria, não. Eu tive que adicionar pedaços pequenos diariamente na minha alimentação. E pasme, foi como eu parei de desmaiar mesmo. E eu sentia todo o que ainda durante um ano eu tinha que comer todos os dias. Eu me recordo quando eu fui visitar a Estela, que é fora do Brasil, uma viagem muito longa, você vira o franguinho dentro do avião. E quando eu cheguei na casa dela, foi uma macarronada de queijo. No dia seguinte eu já acordei, já praticamente desmaiando. Aí eu olhei, um ano, gente, que eu tinha que comer carne todos os dias. Porque eu não reserva. Aí eu me recordo que eu disse: Estela. Ela disse: mas manda, ela vindo, eu vou ficando pálida e apagando. Eu disse: manda, eu preciso de carne, pega rápido. E lá na Suíça eles comem muito aquelas linguiça, né? Aí ela me vem com aquela linguiça horrorosa. Não, horrorosa não, é gostosa. Aí eu disse assim: ela come, mano. Ela tinha feito rapidinho, ela ficou desesperada. Eu não tinha explicado pra ela que eu tava com a deficiência. Aí eu disse: Estela, tu não sabe mais o que é carne? Aquela carne lá de Manaus, aquele bife. Aí ela disse: mas, mana, tu quer que eu vá em Manaus pegar carne? Isso aqui é carne, mano, é carne aqui dentro. Então me dá isso aí. Eu desesperada, desmaiar na Suíça, imagina. Aí eu comi aquela linguiça, realmente é bastante carne. Aqui o povo enfia um monte de troço dentro, né? Lá não, é carne mesmo. E eu comi, era questão de 30 minutos aquilo ir passando. Então, quando eu melhorei, eu disse: agora vamos para o açougue, meu irmão. Eu preciso é carne aqui dentro. Fomos para o açougue, compramos, porque eu tinha que comer. Então, existem pessoas que conseguem, o organismo consegue viver aí uma vida inteira sem. No meu caso, não. E algumas pessoas também não. E algumas pessoas que vivem nessa condição, muitas têm deficiência de ferro,
Então tem que usar complementos alimentares, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que o fato de você ser vegetariano, ser vegano, isso não tem absolutamente nada a ver com conduta moral. Porque as pessoas que acabam fazendo isso se acham ser evoluído. Só o fato de você se achar um ser evoluído já mostra o quanto você é inferior. Porque o nome disso é vaidade e orgulho, tá bom? Então, os animais não têm o sofrimento moral. Não há. O animal não tem sofrimento moral, tá? Então, Deus sabe organizar isso. Por quê? Porque a carne alimenta a carne. Outra coisa que eu tenho que pensar é... Sim, Conceição, você viveu 75 anos. Quantos litros de leite tomastes? Quantos ovos comertes? Quantos quilos de carne? Então, quer dizer que todos esses irmãos menores se sacrificaram para te voltar do mesmo jeito que tu foi? Entende? Esse é o ponto que a gente tem que avaliar. O tanto de sacrifício. As nossas mães não se sacrificaram por nós? Os nossos pais não se sacrificaram? Quantos sacrifícios nós mesmos, na condição de pais, fizemos para os filhos? Uma mãe carregando o filho no ventre para parir, não é fácil. Tem que amamentar aquele menino, aquela menina, e levar para pronto-socorro, porque o menino já inventa de ter febre da madrugada, é impressionante, não é verdade? Então, tudo isso é sacrifício. Então, a vida, o sinônimo da vida é sacrifício. Então, ele diz, ao vosso lado como auxiliares, os animais, para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Ai da gente se não fosse a lã do nosso irmão Carneirinho. Não é verdade? E o bicho da seda lá com os fiozinhos? Entende? Deu-lhes certa... E os animais também, as peles dos animais. Lembra lá no início, nos primórdios? Né? E até hoje se mata um boi, de um boi se aproveita tudo. E a linha de cosmético também vem daí, viu, gente? Então a gente pensa que não, mas isso engloba aí um mundo muito grande. Deu-lhe certa dose de inteligência. Deu inteligência para quem? Certa dose? Para os animais, que é o instinto. Para vos auxiliar. Quer ver entender muito instinto e inteligência? Eu tenho uma cena que eu achei hilária. Eu estava no trânsito parado e logo assim à frente tinha um elevado para a pessoa atravessar. Como é que passarela? Aqui se chama passarela. E aí, logo próximo, aquela passarela era para atender principalmente os estudantes, que tinha ali uma escola lá próximo. Então, o que eu vi, infelizmente, eu não peguei o celular para tirar uma foto, mas merecia. Os estudantes estavam atravessando debaixo da passarela, arriscando sua vida entre os carros, e eis que me sobe um gatinho atravessando pela passarela. Eu juro para vocês, eu não estou mentindo. Aí eu fiquei olhando. Bem, vamos lá. Inteligência e instinto. O gato tem inteligência a desenvolver? Não, mas ele tem o instinto. O instinto de conservação do gato mostrou a ele que era muito mais seguro subir pela passarela. O dito humano, que também tem instinto, mas que foi dado a ele a inteligência para ele decidir e discernir. O que ele idealizou? Subir dá muito trabalho. Vou perder aí uns 2-3 minutos a mais. Vamos tentar por aqui. Entende? Isso é livre-arbítrio. Então, usou a inteligência? Usou para o bem ou para o mal? Para o mal. Para o próprio mal. Então, o instinto, ele não erra. O instinto, ele não erra. A inteligência, como o papai nos deu a desenvolver e nos deu o livre-arbítrio, aí a gente começa a se achar. Né? Entendeu? Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei. Deu-lhes certa dose de inteligência, porque para vos auxiliarem, precisavam compreender. Porém, limitou essa inteligência aos serviços que devem prestar aos animais. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Deus não quis. Os animais vão ser sempre assim. Porque, gente,
Na verdade, o animal, falando de matéria, vai estar sempre naquela condição, submetido ao instinto. Mas o princípio inteligente que habita nele, esse está evoluindo. É isso que a gente diz, poxa, mas o animal não vai crescer. A condição de animal não, mas o princípio espiritual que habita nele está vivendo as experiências. Entende? Esse sim, essa essência está em processo de evolução. Tá? Nós já somos um espírito, já vivemos essa experiência. Mas eu não canso de repetir. Quando a gente fala, o livro dos Espíritos fala do átomo ao arcanjo, tu não vai enfiar na tua cabeça que você viveu a experiência no átomo aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, você já começou como um espírito, habitando em um corpo humano. Tá? Você não foi gatinho, cachorrinho, macaquinho, largatinho, nada disso aqui, tá bom? Então, não quis que estivesse sujeito à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Ficou claro isso? Continua ainda Erasto. Dizem que os espíritos... Agora ele vai entrar. Dizem que os espíritos... Aí ele colocou entre aspas... mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas e pianos, né? Então, se a mesa está sacudindo, se a cadeira está sacudindo, ele diz que a mesa e a cadeira estão mediunizados. Dizem, né? Fazem que se movam, sim. Mediunizam, não. Então, uma coisa é mover um objeto, outra coisa é mediunizar um objeto. Vamos lá. Porque, repito mais uma vez, sem médio, nenhum desses fenômenos se produz. Nenhum. Porque para a mesa balançar, eu preciso ter um espírito, a vontade do espírito e o fluido do médium para animar aquele objeto, para dar movimento àquele objeto. Sem um médium, não tem como ter movimento. Agora, é necessário que o médium esteja dentro da sala? Nós já aprendemos que não. É necessário que o médium autorize? Nós também já aprendemos que não. É a revelia do médium. Mas é preciso o médium. E, acima de tudo, como diz o livro dos médiuns, nós já estudamos lá atrás, lembrando que isso é um estudo de sequência. Então, não comece da metade. Ah, mas tia, mas eu cheguei aqui agora, eu estou pegando pela primeira vez. Vá lá para o estudo de número 01. Nós já estudamos lá atrás. E, acima de tudo isso, a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, não acontece o fenômeno. Pode existir um médio de efeito físico, pode existir um espírito tentando movimentar, mas se Deus não autorizar, não acontece. Então, a gente vê que está submetido a uma lei maior. Aí você diz, mas tia, por quê? Meus amigos, o que mais tem é espírito querendo tacar a cadeira na cabeça de muita gente. É sério. Imagina a esposa que desencarna e em menos de 15 dias o fofo já coloca outra fofa dentro da casa. E se ela estiver por ali perto, o que você acha que ela vai querer fazer? Vai querer levantar todas as panelas dela e tacar na cabeça do marido e da nova esposa que está lá dentro. Por isso é que tem que haver uma permissão de Deus, nosso Pai. Então, se o objeto está se movimentando, o primeiro movimento que a gente tem que pensar, o primeiro pensamento é, Deus está permitindo. Se Deus está permitindo, tem um propósito moral para tudo isso, tá bom? Então ele diz, porque, repito mais uma vez, sem médio nenhum desses fenômenos se produz. Que há de extraordinário em fazermos que a matéria inerte e passiva se mova, quando auxiliados por um ou por muitos médios, visto que é justamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, que ela se torna apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe desejamos imprimir? Para isso, precisamos de médiuns, é claro, embora não seja necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato.
E o que a tia acabou de falar, é necessário que o médium esteja dentro da sala? Não, ele pode estar na proximidade. É necessário que o médium autorize? Não, é retirado dele, ele nem sabe, nem tchum. Quantas vezes nós temos movimento de objeto e não se sabe quem é o fornecedor da energia? Pois podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, o médium, mesmo a sua revelia, e estando até ausente, sobretudo para produzir os fenômenos de tangibilidade e de transporte, né? Tangibilidade, né? Poder tocar realmente, e de transporte, que vai de um lado para o outro, o objeto. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, que ele vai explicar. O nosso envoltório fluídico é quem? Perispírito. Mais imponderável. E o que é imponderável? Pode pesar? Pode tocar? Não. E mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderado dos vossos gases. Porque o corpo perispiritual, ele é matéria? É. Mas, como ele diz aqui, mais sutil do que o nosso, que o mais vossos gases. Dos nossos gases. É. Unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado de quem? Do médium. Então a gente percebe que é uma combinação aí de perispírito a perispírito, cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade, porque o perispírito tem essa propriedade, ele expande e penetra, escapa aos vossos sentidos grosseiros, fenômeno quase inexplicável para vós. Então não me pergunta muito não, porque aqui se Erasto está dizendo que para nós é quase inexplicável. Mas uma coisa você tem que entender, não é a mão do espírito que vai lá e que vai mexer. Ele fala aqui de uma combinação de fluido do corpo perispiritual dele, do espírito, com o corpo perispiritual do médium. E ele diz, é algo inexplicável para vós. Tá? Nos permite imprimir movimentos a móveis e até quebrá-los em aposentos desabitados. No livro dos médiuns, nós já estudamos aquele caso daquelas moças que elas chegavam, as roupas delas estavam todas jogadas no chão. Algumas vezes no telhado e algumas vezes cortadas. Pensa aquela tua roupa, aquela tua blusa maravilhosa que tu ama de paixão. Aí tu chega, além dela estar no chão, ela está toda cortada. E aí depois fui perguntando, na verdade eram 3 fofoqueiras. Elas eram extremamente maliciosas, entendeu? E o espírito se aborrecia com isso. Tá vendo, fofoqueira de plantão? Ser fofoqueira arruma inimigo do mundo espiritual, né? Não é só no mundo físico, não. Entendeu, gente, isso? Então, o fenômeno de efeito físico, basta a vontade do espírito? Basta a vontade do médium? Não. Nem precisa. Nem precisa. E o espírito pode fazer isso sozinho? Não. E acima de tudo, a permissão de quem? Deus, nosso Pai. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes, o súbito terror que deles se apodera, sem que percebais a causa, é provocado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou aos donos dos animais. Muito frequentemente vos deparais com cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedir que os animais avancem. Lembrai-vos da mula de Balaão? Aí a gente teria que pesquisar. Que já falamos, pois na é. revista espírita que a mula ele é mandado aí em outra cidade, ele vai na mula, ele bate na mula 1, 2, 3 vezes. Aí a mula para e pergunta para ele: por que tu me bate se eu estou te levando? Essa é a história da mula de Balaão.
E lá ele pergunta, é alegórica, né? É alegórico. Isso está na Revista Espírita, né? Nossa querida amiga Aramita e Carlinha aqui nos ajudando. Lembrai da mula de Balaão, que, vendo um anjo diante de si, temendo sua espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de manifestar-se visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Então, o que a gente percebe aqui? Quando eles querem, eles se tornam visíveis e até tangíveis aos animais. Porque quando a gente diz o animal é médio, o que é? É por isso que ele começou o texto. O que é o conceito da palavra médio? Médio é o intermediário. O animal tem como intermediar? Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, e o fluido do animal não é igual ao fluido de um homem, do ser humano, de um espírito, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Não. Ele só aparece para o animal. Ele se torna. O animal tem uma percepção diferente de nós humanos. Não precisa, não. Nossa Narumi, nossa querida Narumi aqui a perguntar, tia, então, para ele se tornar muito válida a questão, para o espírito se tornar visível ao animal, ele vai precisar do fluido do médio? Não. Porque o animal ele tem uma percepção diferente da nossa. Tá bom? Por exemplo, você leva o seu animal para passear, ele fica latindo para todo mundo na rua? Não fica. Então, para ele não tem diferença se está encarnado ou está desencarnado. Pode ter ali uma multidão, ele nem... Agora, se de repente algum espírito desse decidir brincar com ele, decidir então bagunçar com ele começar a latir por nada, aí tu diz, valha-me Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, corre. Não corra não. Tem ali um irmão tirando sarro com o teu animal, entendeu? Dizem que o Senhor T magnetizou o seu cão. Presta bem atenção aqui, por favor. O povo que gosta de aplicar passe em animal. Ainda bem que nem todos têm esse magnetismo todo, senão que tinha de bichinho morto por aí. Dizem que o Senhor T magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o. Ele matou o cão dele, porque o magnetismo humano difere do magnetismo do animal. E a gente espírita tantã, que não estuda, aí eu aplico o passe do meu animalzinho na minha plantinha. Graças a Deus você não é um magnetizador em potencial. Porque se você fosse, você ia matar planta, cachorro, gato, periquito, papagaio, todo mundo. Até a cacatua. Cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Sabe, eu acho que eu ouvi um comentário desse. Centro espírita só para aplicar passe em animais. Cego conduzindo cego. É por isso que eu falo, por misericórdia, vamos estudar. Ai, que bonitinho, centro espírita para cuidar. Gente, olha a hipocrisia. Os magnetismos são diferentes. Tá? Não se aplica passe em animal, nem em planta. Aí é para acabar, né, gente? O que o Senhor T fez? Magnetizou o cão e matou. Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Ou seja, o cachorro ficou chapado. Uma overdose, um magnetismo que não tem nada a ver. Não é chapado, minha filha, que diz? Eu tenho um jovem em casa, eu escuto. Chapado é antigo, é? Ainda funciona. Ainda funciona? Pronto, a Mita está me defendendo que ainda está nativa a palavra. Está em voga. Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído, né? Consequentes à sua magnetização.
Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente caso os mediunizássemos. Então a gente percebe aqui na fala que existe sim um envoltório fluídico para os animais. Entendeste? É por isso que desencarna, logo eles já são arrebanhados para uma nova encarnação imediatamente. Não existe erraticidade para os animais. Já estudamos isso. Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Para de querer humanizar os animais, tá? Você tá doido para ter um filho? Não pode? Adote, tem criança, tem um monte de criança precisando do teu colo. Precisando do teu dengo, precisando do teu carinho, precisando de comida, precisando de ser educado, porque animal não se educa, animal se adestra. Precisando inclusive do seu dinheiro. Porque você tem se gastado fortuna com os animais. Desnecessário, são excessos, é querer humanizar um animal. Isto posto, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas nos animais, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e os sentimentos humanos. O Bob Marley é extremamente ciumento. É uma paixão do humano, mas o animal tem. Por isso é que eu digo, por isso é que os Espíritos dizem que nós somos muito mais semelhantes aos animais do que aos anjos. Eu convivo com 2 cachorros dentro de casa e um gato. E é impressionante o quanto eles são egoístas muitas vezes. Que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e os sentimentos humanos, se desenvolvem neles. Que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se proceda bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidade de sociabilidade que falta inteiramente nos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tiramos do cérebro do homem os elementos necessários. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. Olha só o que ele usa aqui, ó. Sabeis que tiramos do cérebro do médium, ou seja, da inteligência do médium, do consciente do médium. Porque os espíritos, ele transmite pensamento. O vocabulário é revestido por quem? Pelo médium. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Porque qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Quando eu estou no processo da psicofonia ou da psicografia, o médium capta o pensamento e ele vai revestir com o vocabulário do médium. Por isso que os espíritos têm preferências por determinados médios. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Uau, 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 uau. Miau, miau. Haveria ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo na criatura menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, chegando até mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já ouvistes alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérprete. Eles entendem algumas palavras, sim. Fala a palavra biscoito próximo do Bob Marley e do Simba, para você ver como é que eles ficam. A orelha chega, né?
Biscoito e petisco é impressionante. Passear. Passear, então, meu amigo. Parece que eles têm uma mola no pé deles de tanto que eles pulam. Resumindo, gente, Erasto resume. Os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem um concurso consciente ou inconsciente dos médios. Consciente porque você sabe o que está falando, e inconsciente naquele momento você não tem consciência do que está falando, mas ainda assim é a responsabilidade do médium. Sem um concurso consciente ou inconsciente dos médios. E é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar os que nos possam servir de médium. Quanto ao adestrar cães, pássaros ou outros animais para que façam tais ou tais exercícios, isso é problema vosso e não nosso. Erasto. Gente, as pessoas têm uma dúvida muito grande. Mas tia, tem uma nota, tá? Na Revista Espírita de setembro de 1861, encontra-se a explicação minuciosa de um processo empregado pelos adestradores de pássaros sábios com o fim de fazê-los tirar de um maço as cartas que quiserem. Daqui a alguns anos estará no nosso canal, aguarde. É verdade. E lembrando, as pessoas às vezes têm muita dúvida, tia, como é que se o médium é inconsciente, ele não tem consciência do que está sendo dito, como é que ele é responsável? Olha, o médium inconsciente, ele não lembra, mas ele em espírito está presente, ele está ali ao lado. Quando ele retorna, e ele é responsável sim, porque ele está ali, ele está vigilante. Quando ele volta ao corpo, à consciência, ele não lembra do que se passou, é igual ao estado do sono. Quando você dorme, dá aquela apagada total, mas o espírito está ali, entendeste? A máquina cerebral é que não registrou. Foi bom, gente? Eu tive que dar uma esticadinha, porque não ficaria legal dar uma parada agora, tá bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quantas pessoas têm maior cuidado com os animais, criticam demais quem come? Porque é assim, gente. Quando você critica demais é porque você faz, mas com vontade de não fazer. Aí como você não tem coragem de fazer, você critica quem faz, mas você tá doido para fazer. Então você passa a ser o fiscal de todo mundo, é o chato, né? E tem que colocar no outdoor. Eu não como carne. É piti, gente, é piti. Então, de que me vale eu ter um super, hiper cuidado com os animais e eu não cuidar dos seres humanos que estão ao meu lado? É que o fato de você ser vegetariano, ser vegano, isso não tem absolutamente nada a ver com conduta moral. Porque as pessoas que acabam fazendo isso se acham ser evoluído. Só o fato de você se achar um ser evoluído já mostra o quanto você é inferior. Porque o nome disso é vaidade e orgulho, tá bom? Outra coisa que eu tenho que pensar é... Sim, Conceição, você viveu 75 anos. Quantos litros de leite tomastes? Quantos ovos comestes? Quantos quilos de carne? Então quer dizer que todos esses irmãos menores se sacrificaram para te voltar do mesmo jeito que tu foi? Então a vida, o sinônimo da vida é sacrifício. Nós já somos um espírito, já vivemos essa experiência, mas eu não canso de repetir. Quando a gente fala, o livro dos Espíritos fala do átomo ao arcanjo, tu não vai enfiar na tua cabeça que você viveu a experiência no átomo aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, você já começou como um espírito, habitando em um corpo humano, tá? Você não foi gatinho, cachorrinho, macaquinho, largatinho, nada disso aqui, tá bom? Presta bem atenção aqui, por favor. O povo que gosta de aplicar passe em animal. Ainda bem que nem todos têm esse magnetismo todo, senão que tinha de bichinho morto por aí. Ele matou o cão dele, porque o magnetismo humano difere do magnetismo do animal. E a gente espírita tantã, que não estuda, aí eu aplico o passe do meu animalzinho na minha plantinha. Graças a Deus você não é um magnetizador em potencial. Porque se você fosse, você ia matar planta, cachorro, gato, periquito, papagaio, todo mundo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.